avançando com a leitura de Escravidão, volume 1º. Estamos caminhando para o final da leitura do capítulo 2º, O Leilão. Em sua Crônica da Guiné, Azurara descreve passo a passo como o progresso das navegações portuguesas na costa da África ao longo do século XV era acompanhado e financiado pelo comércio de escravos. Em 1441, 3 anos antes do leilão em Lagos, os capitães e escudeiros Antão Gonçalves e Nuno Tristão partiram em expedições separadas para o Cabo Branco, na atual fronteira entre a Mauritânia e o Saara Ocidental, lugar em que algumas colinas despontavam na monotonia da paisagem africana. O objetivo era capturar escravos a mando do infante Dom Henrique. Segundo Azurara, ao desembarcar, os homens de Antão Gonçalves avistaram uma trilha com muitas pegadas de gente, 40 ou 50 pessoas, segundo seus cálculos, e decidiram ficar ali de tocaia. Logo apareceu um homem que seguia atrás de um camelo, nu e armado com 2 azagaias, um tipo de lança curta com cabo de madeira, usada para caça e pesca. Atacado pelos portugueses, ele ainda tentou se defender, mas foi atingido pelo disparo de um dardo e se rendeu. Em seguida, foi capturada também uma mulher. Ambos foram imediatamente trancafiados no navio. Navegando mais ao sul, encontraram um vilarejo e um mercado muçulmanos, escala das caravanas de camelos que chegavam do interior. As pessoas tinham a pele escura, mas estavam vestidas ao estilo do Islã, com turbantes e túnicas brancas. De surpresa, Antão Gonçalves saqueou o vilarejo e capturou diversos escravos, incluindo 2 chefes tribais que mais tarde seriam libertados mediante o pagamento de resgate. Em seguida, zarpou de volta para Portugal, levando ovos de avestruz, alguns gramas de ouro em pó e 12 negros, que, em Lagos, foram apresentados como troféu ao infante Dom Henrique. Essas são as primeiras capturas de cativos africanos registradas em toda a história da escravidão no Atlântico. No ano seguinte, Antão Gonçalves rumou novamente para o Cabo Branco. Dessa vez, trouxe uma pequena quantidade de ouro em pó, sal marinho, mais alguns ovos de avestruz e a mercadoria mais importante de todas, 10 escravos negros. Como recompensa, foi promovido a governador da cidade de Tomar e a cavaleiro da Ordem de Cristo. Inicialmente, a técnica de capturar escravos era a mais simples, rudimentar, crua e direta possível. Os marinheiros desembarcavam de suas caravelas em grupos armados com espadas e arcabuzes e, aos gritos de "Por São Jorge e Portugal", atacavam os moradores dos vilarejos e os levavam imobilizados a bordo. Alvise Cadamosto, navegador e aventureiro veneziano, que acompanhou algumas dessas expedições, assim descreveu as razias portuguesas. As caravelas, às vezes 4, outras vezes mais, chegavam ao Golfo de Arguim muito bem armadas e equipadas, atracavam à noite e surpreendiam os vilarejos de pescadores. Esse método logo se revelou perigoso e improdutivo, porque os africanos aprenderam a se defender e a contra-atacar. Suas armas, embora primitivas, podiam ser devastadoras, mesmo diante dos canhões e arcabuzes europeus. Em algumas regiões, usavam arcos e flechas com pontas de ferro preparadas com uma erva chamada Strophanthus hispidus, um veneno altamente letal, capaz de matar uma pessoa entre 10 e 30 minutos depois de alvejada. Em 1446,
uma expedição novamente sob o comando de Nuno Tristão terminou em desastre, depois que seus 21 tripulantes e 5 meninos aprendizes se arriscaram a subir um rio em busca de escravos. Eles foram emboscados por uma dúzia de canoas, de onde guerreiros nativos dispararam uma chuva de flechas e lanças contra os portugueses. 4 homens morreram na hora. Outros 17, incluindo o próprio Tristão, saíram feridos e morreram nos dias seguintes, sob o efeito do veneno embebido nas pontas dos dardos. Com os tripulantes adultos todos mortos, o navio ficou abandonado à deriva, nas mãos dos 5 aprendizes, e só foi resgatado 9 semanas mais tarde. Reveses dessa natureza fizeram com que, a partir de 1448, os portugueses, sempre sob a orientação do infante Dom Henrique, mudassem a estratégia. Em vez de caçar e capturar pessoas, correndo o risco de retaliação, iriam comprá-las dos mercadores de escravos já estabelecidos na costa da África. Em 1456, o rei Afonso V enviou o navegador Diogo Gomes como uma espécie de embaixador da paz à região. Em 2 incursões consecutivas, Gomes estabeleceu relações com alguns dos chefes mais poderosos da Guiné. Depois da segunda viagem, 700 cativos por ano passariam a ser comprados desses fornecedores e enviados a Portugal. As negociações, de início, eram difíceis e cercadas de muitas desconfianças de parte a parte. Em Serra Leoa, por exemplo, todo navio português, ao ancorar, era obrigado a enviar à terra alguns tripulantes como reféns, que permaneciam em poder dos chefes locais enquanto as tratativas para a compra de cativos se desenrolavam. Os prisioneiros europeus só eram libertados depois do fechamento do negócio. Estabelecia-se, ao mesmo tempo, um novo equilíbrio de poder, agora em favor dos chefes e mercadores africanos, situação que se manteria pelos 4 séculos seguintes, até ao fim do tráfico negreiro por volta de 1850. Em sua passagem por Évora e Lisboa, em 1494, o alemão Jerônimo Munzer observou que o rei enviava com frequência presentes aos chefes africanos que controlavam o tráfico de escravos. Era uma forma de agradá-los para que os portugueses pudessem navegar e fazer os seus negócios na costa da África em paz. Desse modo, a partir do leilão de 1444, em Lagos, o comércio de escravos ajudaria a financiar as chamadas viagens dos descobrimentos. O sangue, o suor e o sacrifício dos cativos permitiriam que os portugueses, no meio do século seguinte, abrissem um novo caminho para as Índias, contornando por mar o continente africano, explorassem as costas da China e do Japão, estabelecessem entrepostos de comércio e de especiarias nos atuais territórios da Indonésia e do Sri Lanka e, finalmente, chegassem ao Brasil, que logo se firmaria como a maior e mais lucrativa colônia do Império Português, e também a mais dependente de mão de obra escrava. No próximo vídeo, leremos um trecho de texto do clássico História do Brasil, do grande gênio Boris Fausto, que tem que ver com os novos descobrimentos dos portugueses. A partir das grandes navegações, um novo mundo foi descoberto, ou melhor, novos mundos foram descobertos. É isso. Viva a Escola de Campeões. Amém, amém, amém e amém.